Ok, queridos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal, a essa playlist também, que é a playlist do PEC. Nós estamos na segunda edição do programa, falando a respeito da epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Quem ministra esta edição, as 7 edições dessa edição, é o nosso irmão presbítero Silas Neves, todos os domingos alternados, de acordo com o agendamento prévio, na nossa congregação em Amapá. E nós já tivemos o compartilhamento, a ministração e o compartilhamento da primeira lição, onde foi feita uma introdução e também o prefácio e a saudação da epístola, nos versículos 1 e 2. E hoje nós estaremos aqui compartilhando um pouco do que o nosso irmão presbítero Silas Neves ministrou na segunda lição, onde ele fala sobre a oração de Paulo pelos filipenses e as ações de graças que ele dava a Deus por conta daquela comunidade que esteve sempre junto dele em todas as circunstâncias. Faremos a leitura do texto e logo após compartilharemos em suma aquilo que o nosso irmão presbítero Silas ministrou e que o texto nos expõe. O texto nos apresenta na carta que o apóstolo Paulo escreveu a essa comunidade, que é uma comunidade cristã exemplar e a qual nós estamos colocando em foco nessa segunda edição do programa de educação cristã. O texto diz o seguinte: Filipenses capítulo 1, versículos do 3 ao 11. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o princípio até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes na minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos tenho, e entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Um destaque aqui, irmãos, nesse texto que foi dado pelo presbítero Silas, é o versículo de número 6, onde Paulo diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Aqui nós vemos Paulo destacando nessa carta, após fazer a sua saudação e os seus votos, introduzindo a mesma, ele inicia a sua carta declarando o amor que ele tinha para com os filipenses e o motivo da fidelidade deles. E o motivo desse amor era a fidelidade deles ao Evangelho de Deus que Paulo anunciava. Paulo era grato, muito grato, ele deixa isso expresso com palavras, com atitudes e com todo o cuidado que ele tem para com esta comunidade. Em seu texto, em sua fala, ele dá graças a Deus e ele diz que sempre lembrava dos irmãos da comunidade de Filipos nas suas orações e súplicas, desde o primeiro dia que conheceu eles até o presente momento em que ele escrevia a carta. E ele declara isso, que Deus ele continuaria essa boa obra iniciada com os irmãos da comunidade de Filipos, e ela seria a cada dia aperfeiçoada, ou seja, Paulo destaca que ele tinha certeza. O que ele via, o que ele visualizava naquela comunidade, a forma como aquela comunidade ia ganhando maturidade, ia sendo aperfeiçoada, ia sendo trabalhada, tratada, moldada
pelo caráter de Cristo, no poder do Espírito Santo, segundo o Evangelho que Paulo pregava, que é o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino. Paulo tinha essa certeza, e ele declara essa certeza de que o Senhor continuaria aperfeiçoando, continuaria conduzindo aquela comunidade em melhoria contínua, né? Continuaria conduzindo aquela comunidade naquela direção até o dia da glorificação do corpo, o dia do encontro com o Senhor Jesus, o dia de terminar essa carreira nessa vida, nessa jornada humana e entrar na glória de Deus. E ele declara também, na realidade reconhece as suas ações de graças, são direcionadas ao reconhecimento de que ele tinha muita saudade daqueles irmãos e que ele pedia que aqueles irmãos estivessem sempre praticando as mesmas ações que eles vinham praticando, o tipo de vida e de testemunho que eles tinham desde o princípio, e que eles crescessem mais ainda e fossem progredindo, que eles crescessem mais e mais, que aquela ciência de Deus e aquele conhecimento deles pudesse transbordar, e eles estivessem sempre aprovando as coisas excelentes e sendo sinceros, sem escândalo nenhum, até esse dia do encontro com o Senhor. E que a vida deles fosse uma vida frutífera de justiça, que é feita por meio da referência que é Jesus, para que Deus sempre fosse louvado e glorificado através da vida deles. Então essa foi a lição a segunda lição da segunda edição do programa de educação cristã, e pelas ações de graça de Paulo e as declarações que ele faz de amor por aquela comunidade, pela fidelidade deles ao Evangelho, pelo compromisso deles em buscarem se melhorar como seres humanos, a imagem e semelhança de Cristo, e não mais segundo a natureza adâmica, a natureza humana caída, mas seguindo como Jesus como referência e correspondendo ao Evangelho de Jesus Cristo que Paulo anunciava. Eles estavam sendo benditos entre as outras pessoas, e Deus assim estava realizando a sua obra de redenção, de restauração, de reconciliação, de transformação do ser humano, de restauração da imagem e semelhança de Deus. É um ser que na terra manifesta a glória, a presença de Deus, e assim pode trazer luz em meio a uma humanidade que está em trevas. E é assim que fica essa lição para nós em destaque, o versículo 6. O Senhor continuará. Paulo tinha certeza de que o Senhor continuaria aperfeiçoando a obra na vida daquela comunidade até o dia de Jesus Cristo, e que essa também possa ser a nossa certeza, né? Que nós também sejamos alvos dessa obra, que também o Senhor possa ver em cada um de nós essa disponibilidade, e que cada um que ministra possa ter essa alegria de dizer aos que são ministrados que tem certeza de que o Senhor continuará aperfeiçoando essa obra até o dia de Jesus Cristo. Que cada um dos que tem sido ministrados possam também dar esses frutos a ponto dos seus ministrantes, os seus ministradores, possam também dar essas ações de graças e manifestar esse amor pela fidelidade que todos têm com o Evangelho de Deus. Esse Evangelho para o qual nós fomos chamados, o Evangelho que nós fomos chamados para sermos de Jesus Cristo, e assim estarmos reconciliados com Deus, vivendo uma vida que glorifique e louve ao seu nome, uma vida frutífera de justiça, uma vida de louvor a Deus, e uma vida que aguarda o dia da entrada na glória eterna de Deus, onde todas as coisas terão sido passadas as primeiras, e tudo será manifestação de glória plena e absoluta do Senhor. Que Deus abençoe a cada um
Aguardemos a lição de número 3, que já está vindo por aí, onde nós falaremos sobre a prisão de Paulo contribuiu para o proveito do Evangelho, ou seja, o Evangelho de Deus também cresce em meio a prisões, às provações. Deus abençoe, a paz do Senhor.